Não te parece por vezes que o debate político está muito cansado, muito gasto? Parece que só se fala de reduzir impostos ou reduzir a imigração. Estamos sempre a falar da mesma coisa e nunca encontramos solução para nada. Não te parece que o debate político simplesmente não anda para a frente, está sempre centrado em torno das mesmas temáticas, com reciclagem aqui e acolá? Parece que estamos sempre a repetir a mesma coisa, sem nunca chegarmos a lado algum. Há uma razão para isso. E hoje vamos falar sobre essa razão. Através de um livro que se chama A Doutrina Invisível, vamos falar sobre a ascensão do neoliberalismo e da forma como este limita as opções em política. You're the sweetest thing I have ever known, and to think that you are mine alone. There is no Hoje nós vamos falar sobre o livro A Doutrina Invisível, a história secreta do neoliberalismo de Peter Hutchinson e Georges Monbiot. É um livro que nos fala de vários aspectos do neoliberalismo, desde a sua fundação até a formação dos think tanks, até o thatcherismo e o reaganismo, até a forma como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde britânico tem sofrido um desinvestimento de maneira a privatizá-lo. Enfim, iremos falar sobre toda uma série de coisas que no fundo dizem respeito a esta hegemonia de pensamento, que no fundo é uma hegemonia ideológica que tem aqui justificações materiais. Mas antes de continuar com o vídeo propriamente dito, o meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e sou também doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Tenho aqui um canal de Ciência Política com um viés marxista, portanto, se me quiserem ajudar a crescer, se quiserem ajudar este canal a crescer, façam o seguinte: coloquem gosto, comentem, subscrevam. Já sabem que não tento comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha, enfim, toda uma série de coisas para realmente o algoritmo compreender que este canal tem tração. Eu gostaria também de dizer que eu tenho um Patreon. No Patreon vocês conseguem ter acesso antecipado aos meus vídeos e também acesso a vídeos exclusivos, está bem? Por apenas 3€, qualquer coisa como que 3 cafés num café caro, numa cafetaria cara, vocês conseguem por mês ter acesso aos meus vídeos exclusivos, a conteúdos de bastidores e também acesso antecipado a vídeos. Se quiserem ter só acesso antecipado aos vídeos, pagam apenas 2€ por mês. Eu considero que é aqui uma proposta interessante. Portanto, se quiserem ajudar o desenvolvimento destes conteúdos, já sabem, podem subscrever o meu Patreon, que está na descrição, assim como as minhas redes sociais. Neoliberalismo. Muita gente de direita, particularmente aqueles que se identificam com o neoliberalismo, vão dizer que o neoliberalismo é um slogan, ou que é um termo pejorativo, que é um termo depreciativo para descrever um conjunto de políticas que nós não apreciamos. Neoliberalismo é então uma ofensa, acima de tudo. É um adjetivo que visa ofender. E embora o neoliberalismo de facto hoje em dia tenha um tom depreciativo, quando nós falamos de neoliberalismo, adotamos aqui um registro depreciativo porque a direita já não reivindica para si o termo neoliberalismo, a verdade é que no meio há aqui um ambiente intelectual e uma hegemonia ideológica e é importante que nós falemos sobre isso. O termo neoliberalismo ou neoliberal vai ser cunhado por Alexander Rustow no colóquio Walter Lippmann em 1938. Este colóquio vai reunir um conjunto de figuras que querem, no fundo, fazer renascer uma hegemonia do liberalismo, fazer renascer uma hegemonia liberal, mas vão ter aqui uma clivagem. Ao passo que intelectuais como Ludwig von Mises vão defender radicalmente o laissez-faire próprio do liberalismo económico, vai haver aqui um conjunto de intelectuais como Walter Lippmann, Raymond Aron ou Alexander Rustow que defendem uma versão mais temperada, que admite de facto a regulação por parte do Estado e em determinadas ocasiões a própria intervenção por parte do Estado.
Esta tentativa de reviver uma hegemonia liberal opunha-se àquilo que se chamava o coletivismo, o socialismo, e mais tarde também se vai opor àquilo que vai ser a hegemonia keynesiana, particularmente após a Segunda Guerra Mundial. Então, apesar das clivagens que vou haver entre figuras como Mises e Rostow, a verdade é que a síntese deste diálogo vai dar origem aqui a um ambiente intelectual de revivalismo do liberalismo entre certos setores, ao que nós podemos chamar neoliberalismo. E a verdade é que até 1951 o termo neoliberal era reivindicado por intelectuais que se identificavam com esta veia. Um exemplo disso era o próprio Milton Friedman, que utilizava o termo neoliberal de forma orgulhosa. Mas a verdade é que o termo deixa de ser utilizado, deixa de ser reivindicado, numa tentativa de instituir aquilo a que nós chamamos o neoliberalismo como uma espécie de ordem natural das coisas. Afinal, o liberalismo económico é apenas a ordem natural das coisas, a forma como as coisas simplesmente devem funcionar. É uma tentativa de impor aqui um certo argumento naturalista, segundo o qual o capitalismo é inevitável, segundo o capitalismo atende à lógica da natureza e, portanto, nós devemos deixar o mercado funcionar da maneira mais irrestrita possível, porque só assim é que conseguiremos reproduzir as dinâmicas normais da natureza, em que de facto existe uma meritocracia, supostamente, e os melhores vencem. Em 1947, Friedrich von Hayek vai fundar a Mont Pelerin Society, a Sociedade Mont Pelerin, que durante a história foi chamada, à semelhança daquilo que foram as internacionais socialistas, uma internacional neoliberal. Vão fazer parte da Mont Pelerin Society, obviamente, Hayek, mas também Milton Friedman e um conjunto de outros intelectuais que pretendem restaurar a hegemonia do pensamento liberal em oposição àquilo que era a social-democracia, particularmente na Europa, e também o socialismo no bloco soviético. Mas vocês perguntam-me agora assim, mas Miguel, o que é o neoliberalismo? O sociólogo William Davies vai dizer que o neoliberalismo é um processo de desencantamento da política pela economia. Ou seja, é a produção subjetiva e ideológica segundo a qual as sociedades organizadas através do governo não devem intervir na economia. Os mercados devem ser deixados à sua sorte para funcionar, devendo o Estado atuar apenas no sentido de proteger a ordem e proteger particularmente a propriedade privada dos meios de produção. O Estado deve ter essencialmente um papel regulador que promova a concorrência, que crie mercados se for necessário, que privatize alguns dos seus serviços públicos para os submeter à lógica da concorrência, mas na verdade não é isso que verdadeiramente acontece. Ou seja, o Estado não deve intervir diretamente na economia, não deve, por exemplo, ter as suas próprias empresas públicas em setores estratégicos, etc, etc. E vocês diriam assim: mas isso não é muito diferente do laissez-faire, do liberalismo clássico? A questão é que existe aqui um elemento muito mais cínico. É certo que mesmo na vigência do liberalismo clássico, é certo que segundo a visão do liberalismo clássico, o Estado atuava aqui, ou devia atuar aqui, como um guarda noturno que no fundo mantinha a ordem institucional necessária para os mercados funcionar. E também é certo que o Estado atuava como um repressor de manifestações, como alguém que limitava a organização dos trabalhadores, como alguém que limitava os sindicatos, como alguém que limitava as associações socialistas, como alguém que limitava vários tipos de organizações que reivindicavam direitos, é verdade. Mas a apreciação que nós devemos fazer em relação ao neoliberalismo é que desta vez, esta necessidade que o Estado tem de reprimir para conseguir manter a ordem neoliberal é muito mais assumida e vai ser plasmada por algo que o próprio Hayek vai dizer em relação ao Chile. Hayek vai dizer a um jornal chileno em 1981 que prefere um ditador liberal do que um governo democraticamente eleito que careça de liberalismo. Nós precisamos de perceber o contexto em que isto é dito, porque em 1973 Salvador Allende vai ser deposto pelo general Pinochet no Chile. Salvador Allende era um governante socialista, era um presidente socialista que tinha um mandato atribuído diretamente pelo povo e que estava a praticar um conjunto de políticas que eram mandatadas pelo próprio povo. E um conjunto de militares golpistas, à semelhança do que também aconteceu no Brasil e na Argentina, apoiados pelos Estados Unidos, dão um golpe que vai dar origem
origem aqui à instauração de uma ditadura. Pelo que sabemos, Salvador Allende vai se suicidar nesse dia, no 11 de setembro de 1973. Eu honestamente não acredito que Salvador Allende se tenha mesmo suicidado e honestamente acho que ele foi morto pelos militares golpistas. Há um discurso de Salvador Allende, o último discurso que ele faz à população, que me arrepia sempre. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo. Uma coisa importante sobre o neoliberalismo é que assume a sua vertente antidemocrática de uma forma que não tinha sido assumida até então. Se for necessário instaurar um governo que reprima as liberdades democráticas de maneira a que os mercados funcionem regularmente, então não há problema. Há esta noção de que a democracia, ao promover a vontade da maioria, pode não agir no interesse daquilo que são os mercados. Então, se for necessário reprimir a vontade da maioria, se for necessário reprimir a democracia, então que seja, porque esta é a ordem natural das coisas e, no fundo, esta ideologia afirma tentar reproduzir a ordem natural das coisas. Os autores do livro vão ter aqui uma opinião interessante em relação à social-democracia, em relação à era keynesiana. A verdade é que a social-democracia na Europa existia com um forte crescimento económico, com prosperidade, com a criação de um Estado social robusto, mas esta social-democracia não existia sem uma grande exploração do sul global. Para que esta prosperidade no norte global existisse, era necessário continuar a manter relações neocoloniais com países que tinham muitos recursos naturais. E isso muitas vezes implicava matar lideranças políticas que contestassem esta relação. Foi o caso, por exemplo, de Patrice Lumumba. Foi também o caso de Thomas Sankara. Ou seja, enquanto as sociais-democracias praticavam um conjunto de políticas de desenvolvimento que garantiam prosperidade, o sul global era impedido de instaurar lideranças que tentassem fazer a mesma coisa que a Europa fazia.
Com o surgimento da hegemonia neoliberal, que teve laboratório no Chile e depois foi instaurada através de Reagan e Thatcher, nós temos a aplicação dessa mesma lógica de atuação com o sul global, mas agora também no norte global. As políticas de austeridade, as políticas de arcabouço fiscal, as políticas de teto fiscal acabam por ser aplicadas de forma generalizada num conjunto de países. E estas políticas não são praticadas de acordo com uma vontade ou uma liberdade da população. A verdade é que para estas políticas serem aplicadas, políticas estas que foram altamente impopulares na época, foi necessária muita repressão. Então, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, houve forte repressão de sindicatos, de associações de trabalhadores. Vocês podem ver, por exemplo, aquele que foi o impasse, a guerra total que houve entre Thatcher e os mineiros. Nos Estados Unidos houve um conjunto de associações sindicais que foram perseguidas e o que nós vimos é que desde a década de 80 o número de sindicalizações foi diminuindo, consequentemente o poder de reivindicação dos trabalhadores foi diminuindo e os resultados estão à vista. A partir da década de 80, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, as taxas de crescimento económico foram inferiores em relação à era keynesiana. No entanto, os super ricos aumentaram e muito o seu capital, em desfavor dos mais pobres. Nos Estados Unidos, a fortuna agregada dos super ricos aumentou cerca de 21 bilhões de dólares desde 1989, em contrapartida, os 50% mais pobres perderam cerca de 900 mil milhões de dólares. Como nós sabemos, os salários reais nos Estados Unidos já não crescem desde a década de 80. Existe um aumento nominal, só que, no entanto, não existe um aumento no poder de compra, coisa que se verificava na era keynesiana. Tudo isto, apesar de nós sabermos que a social-democracia tinha as suas limitações, dependia de uma relação de extrativismo neocolonial e também era uma forma de impedir que os trabalhadores da Europa e também, de certa forma, dos Estados Unidos se radicalizassem e tentassem seguir o exemplo das revoluções socialistas. A social-democracia também foi criada com o intuito de impedir o avanço dos movimentos de trabalhadores, de dar algumas concessões aos trabalhadores de modo a que eles não tentassem as suas próprias revoluções. É claro que com o enfraquecimento da União Soviética e a sua posterior dissolução, com a dissolução do Bloco Socialista, o que nós vamos ver é que esse medo em relação à Revolução dos Trabalhadores vai desvanecer e a burguesia vai também perdendo o medo, vai perdendo as suas amarras. Tanto é que a partir da era de Reagan, os impostos sobre os super ricos vão reduzir imenso. Vai-se criar aqui uma relação de desigualdade que vai levar a que esta acumulação de capital seja de tal modo enorme que hoje em dia o que acontece é que os super ricos realizam o seu capital, por exemplo, através da compra de ativos, por exemplo, através da especulação imobiliária. Essa é uma das razões, se não a principal razão, para hoje as rendas e o preço das habitações estar tão alto. O neoliberalismo funciona segundo esta lógica de que o mercado, como é concorrencial, favorece aqui uma eficiência que o público não consegue garantir e, portanto, entende-se que a privatização deve ser feita. Mas uma contradição que se encontra rapidamente é que muitas vezes defende-se a privatização de serviços como os comboios, mas os comboios, por exemplo, os caminhos de ferro, são monopólios naturais. Monopólios naturais ocorrem em mercados em que os custos de entrada são tão grandes, devido ao alto investimento em infraestruturas, que geralmente só existe um operador no mercado. Não dá para ter 10, 20, 30 linhas de caminhos de ferro. Não dá para fazê-lo. Então, geralmente, só existe um operador no mercado. Se privatizar este operador, o que acontece na prática é que nós estamos a garantir um monopólio a esse operador. E se é verdade que de facto a concorrência privilegia aqui uma melhor atuação dos agentes no mercado, o monopólio não tem qualquer razão para atuar dignamente nesse mercado. Então pode reduzir custos e aumentar preços sem que ninguém conteste, porque a verdade é que a que outro operador as pessoas vão recorrer. E também acontece outra coisa, é que determinadas medidas não são imediatamente populares. Por exemplo, há 20 anos a ideia de uma privatização do Serviço Nacional de Saúde britânico era uma coisa completamente abjeta. Se alguém defendesse isso abertamente, iria ser chacinado completamente pela opinião pública. Dito isto, há uma maneira de fazer com que as pessoas apoiem mais e mais esta ideia de privatizar, porque privatizar deixa mais eficiente. O desinvestimento. Este livro que eu vos estou a apresentar, sobre a doutrina invisível do neoliberalismo, destaca aqui uma parte importante. Uma grande parte dos profissionais de saúde entendem que, devido ao envelhecimento populacional e o
incremento da tecnologia, os serviços nacionais de saúde devem ter um financiamento que cresce cerca de 4% ao ano. A verdade é que no Reino Unido, nos últimos anos, os aumentos não chegam a 1,5%. O que significa na prática que o que nós estamos a ver é um processo de desinvestimento para criar aqui um consenso de que o melhor será mesmo privatizar mais e mais. Ao mesmo tempo, o que também acontece no chamado NHS, que é o Serviço Nacional de Saúde britânico, é que as carreiras dos profissionais de saúde estão a ser completamente obliteradas, levando a que estes muitas vezes prefiram ir para o privado. Isto lembra-vos alguma coisa? Assim vai-se fazer uma coisa que Noam Chomsky chama criar consentimento e daqui a nada as pessoas pensam Realmente o privado funciona melhor, mais vale privatizar. O neoliberalismo também vai ser marcado por um conjunto de órgãos que formam consenso e formam ideologia e muitas vezes produzem informação que dizem ser neutra, mas em boa verdade não é. Refiro-me aos think tanks. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a Heritage Foundation, o Cato Institute, etc, etc. Estes think tanks tiveram forte ligação com a Mont Pelerin Society, com a Sociedade de Mont Pelerin, produzem um conjunto de artigos e um conjunto de peças de opinião que visam influenciar a opinião pública. Os próprios fundadores dizem: nós não podemos afirmar verdadeiramente aquilo que queremos e qual é que é o nosso posicionamento ideológico, temos de vender esta suposta verdade como uma coisa neutra, como uma coisa completamente despolitizada, que não tem aqui uma visão partidária. E então estes think tanks geralmente são opacos, ocultam os seus financiamentos, mas em boa verdade produzem aqui um conjunto de artigos supostamente científicos que vão corroborar uma realidade, uma hegemonia do real segundo a qual a privatização, a redução dos impostos, etc., será o melhor caminho para seguir. O que muitas vezes se descobre é que estes think tanks, quando por exemplo promovem a desregulação da indústria do tabaco, em boa verdade estão a ser financiados por essa mesma indústria do tabaco. E estes think tanks muitas vezes são financiados por multimilionários que ganham com promoção dessa ideologia, porque de facto vai levar à desregulação, porque de facto vai levar aqui à prática de menores impostos, etc, etc. Os think tanks são talvez os maiores promotores daquilo que é a ideologia neoliberal nos nossos tempos. Com esta tendência para que o Estado só atua para reprimir e nunca para intervir na economia de maneira a beneficiar a população, existe aqui um esvaziamento da utilidade da democracia, um esvaziamento da utilidade da política praticada em nome daqueles que são os mais pequenos. Eu já vos disse, eu sou marxista, eu acredito que nós vivemos numa democracia burguesa, mas durante a social-democracia foi criada aqui uma ilusão de que realmente as pessoas tinham poder. E até certo modo tinham, porque a verdade é que as revoluções socialistas levaram a que a burguesia tivesse de fazer algumas concessões. Com este desencantamento pela democracia, com este desencantamento pela forma como a democracia liberal é regida, começa a surgir um apelo para que se recupere a soberania popular perdida. E é aí que surgem os populistas reacionários. Figuras como Donald Trump, figuras como André Ventura, figuras como Viktor Orban, figuras como Giorgia Meloni, etc, etc. Pessoas que dizem que vão atuar em nome do povo e recuperar a soberania popular perdida para os interesses, mas em boa verdade depois vão praticar exatamente o mesmo receituário neoliberal que os seus antecessores praticaram, porque também são financiados por um conjunto de milionários que querem ver as suas políticas praticadas no poder. Com o final da Segunda Guerra Mundial, compreendeu-se que um Estado social forte não só prevenia revoluções socialistas, mas também prevenia a ascensão do fascismo. Com a ascensão do neoliberalismo, isso foi posto de parte e hoje em dia nós estamos a ver aqui o surgimento de um populismo reacionário que pode muito bem servir o papel histórico que desempenhou o fascismo dos anos 20 e 30. Há diversos debates sobre se isto é fascismo ou não. Eu atualmente chamo-lhe populismo reacionário, na senda daquilo que autores como Casimir e Jan Werner Müller conceptualizam, mas de qualquer modo isso é uma discussão para outro vídeo. Espero que este tenha ajudado a descrever o neoliberalismo. Obrigado por terem visto até agora
E até o próximo vídeo, até aos próximos classes literárias e puras ideologias, as minhas rúbricas aqui no YouTube e no Spotify. Também gostava de dizer que eu vou voltar a publicar no Spotify, tive aqui alguns problemas e foi por isso que não consegui publicar, alguns problemas técnicos, mas este episódio já vai ser publicado também no Spotify, tá bem? Não se preocupem, até o próximo vídeo. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos.